Black Clover tá chegando ao fim, gente. E não é um clickbait, não é exagero não, tá? O mangá vai se preparar pro começo do fim. Pois é, eu sei que é triste, mas daqui a alguns dias a gente vai receber capítulos novos que vão preparar a história para a batalha final. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, com muita dor no coração. Vamos lá, antes do Asta voltar lá pra Terra de Ino, a gente tinha o Yuno batalhando frente a frente com um dos clones do Lucius, né? A gente nem sabia que era clone ainda. Ele tava lá usando o Neverland pra poder nerfar os inimigos e buffar os aliados, e bastante coisa dessa batalha aí foi mostrada pra gente. Mas em contrapartida, a gente também tinha outros 3 núcleos de lutas bem importantes acontecendo, e 2 delas nós já tivemos uma resolução, que aconteceu aí nos 3 últimos capítulos lançados, que foi a luta da Mereoleona contra o Maurice, que sinceramente eu acho que poderia ter pelo menos um capítulo a mais, né, para poder desenvolver um pouco melhor essa batalha, apesar de eu ter achado incrível do jeito que foi feito. E tava rolando também a batalha do Silva, que por mais que eu tenha achado muito massa a forma que o Tabata trabalhou ali, eu ainda senti falta de alguns diálogos, de uma exposição ali maior entre os irmãos e a Acer pra gente. A parte do acerto dos 4 ali, né, dos 4 irmãos, eu achei que ficou impecável, mas eu acho que em relação à dinâmica da Acer, o mangá poderia ter feito algo mais profundo, sabe? Mais impactante mesmo. Porque, gente, essa mulher já lutou contra a Megícula, já foi amaldiçoada, já teve a alma usada pela própria Megícula pra tentar escapar lá do submundo, foi liberta da maldição, e agora ela volta como paladina, tipo, merecia muito mais do que frases rasas dela ali em combate. Mas ok, a gente entende que a situação que o Tabata se encontra aqui na obra agora é meio complicada. Não em relação dele conseguir desenvolver, mas com mudança, né, de revista, de publicação, uma vez a cada 3 meses, não dá pra ficar estendendo muita coisa. Mas a Acer foi vencida, a treta dos irmãos foi resolvida, ficou faltando a batalha mais importante das 3, que vai ser a batalha do Nat e do Yami contra o Morgan. E por mais que as outras 2 anteriores tenham sido boas e tal, a gente não tem como não dizer que essa daqui não é a mais importante, porque um dos elementos centrais dessa batalha é o Capitão Yami, que tá no núcleo principal do anime, que são os Touros Negros, deixando claro que o núcleo principal é diferente de personagem principal, tá? Mas aqui a gente vai ter uma série de questões pendentes que vão ser resolvidas. A gente tem a própria dinâmica do Yami com o Morgan, né, que foram companheiros de esquadrão por muito tempo, eles faziam uma dupla, né, tem principalmente também a redenção do Nat, que eu acho que vai ser um momento mais emocionante de Black Clover desde que o Julius virou Lucius, porque a gente precisa levar em consideração que o Nat até hoje carrega uma culpa surreal dentro dele por ter sido o causador da morte do irmão, né? Tanto que em várias situações ele praticamente se entregava à morte porque ele achava que ser morto em batalha era o que ele merecia por ter feito o que ele fez com o Morgan. Em vários momentos, ele cita o quanto ele não é merecedor de nada, o quanto ele não é digno de nada e por aí vai, né? Deixando bem claro que ele não consegue superar as consequências causadas pelas atitudes dele no passado. Na real, que no lugar dele, eu também não ia conseguir superar, mas enfim, isso é outra história. Fora isso, a gente tem aí o encontro do Yami com a Ishika, né? Depois de tantos anos que o Yami assumiu uma culpa que não era dele para poder proteger a irmã e permitir que ela crescesse feliz, e isso acarretou numa série de merdas aí pra vida do Yami também, vamos combinar, né? Que por trás daquela montanha de músculos e daquele jeitão ogro dele, tem uma alma bem traumatizada, né? Bem ferida, e que precisa passar por esse processo de cura de uma vez por todas. E é agora que a gente vai ter esse reencontro aí dos irmãos que estão separados por uma grande tragédia e uma grande mentira também. A gente tem que lembrar de tudo isso, né? Vai ser tudo desenrolado agora provavelmente nos 3 próximos capítulos. Sim, nos 3 próximos, porque dia 15 vai sair na Jump Giga 3 capítulos de Black Clover. E eu acredito que pelas complexidades das dinâmicas aqui, que vão ser maiores, né, do que as da família Silva ali nos 2 capítulos anteriores, o Tabata vai precisar não de 2, mas de 3 capítulos para poder fechar essa história. E fechando isso, o que é que resta pra gente? Resta Asta e Yuno contra o Lucius verdadeiro, lá no trono de glória dele, né? Porque o Lucius, lá de baixo, é tudo fake, tudo clone. E essa batalha deles contra o Lucius verdadeiro provavelmente vai ser introduzida no último quadro ali do 376. Para a partir daí, meus amigos, estejam preparados, porque essa vai ser a última batalha de Black Clover. Porque afinal de contas, o Lucius é o grande vilão, né? É o vilão principal da obra. E chegar no clímax é sinônimo de final de mangá. Ou seja, depois dessa leva aí de 3 capítulos, a obra vai de fato entrar na reta final.
Eu acredito que pelo decorrer das coisas até o momento, que o Tabata lance pelo menos 10 capítulos voltados só para essa luta contra o Lucius, o que eu ainda acho pouco, para falar a verdade, já que as grandes batalhas de Black Clover até hoje duraram muito mais. A do Lucifero, por exemplo, durou aí uma tonelada de capítulos, mas mesmo as outras, como a da Megícula ou a luta contra o Zenon, né, foram batalhas bem mais longas e até bem elaboradas, para falar a verdade. E até mais elaboradas do que as batalhas que a gente teve contra a Acer e contra o Maurice. Mas eu também entendo a situação do mangá, né, com publicação a cada 3 meses só, não tem como ficar prolongando muita coisa, senão vai perdendo hype e vai ficando muito cansativo. Só que diferente das batalhas com vilões secundários, que dá pra realmente dar aquela enxugada, a batalha contra o vilão principal, ela precisa necessariamente ser mais longa mesmo. Afinal de contas, a gente tá falando do cara mais poderoso do universo na obra, né, nesse momento. Aquele que não tem como ser derrotado sozinho do começo ao fim, que vai precisar de uma manobra em conjunto para que ele possa ser enfraquecido, e aí só depois disso o Asta ter a capacidade de finalizar ele no final. Então vai ser uma batalha muito difícil e não tem como passar essa sensação de dificuldade para o leitor com uma luta que se encerra em 3 ou 5 capítulos no máximo, entende? Só que ainda assim agora é para valer. Agora Black Clover vai começar a trajetória rumo ao final com muita coisa ainda para ser explicada, inclusive. E, sinceramente, eu acho que precisaria bem de uns 20 capítulos para que essas coisas que estão pendentes pudessem ser encaixadas ali e explicadas pra gente. Por exemplo, quem é o pai do Asta? Como a Licita conseguiu engravidar dele? Ela não tinha a maldição de sugar a energia vital dos seres vivos quando engravidou? Se ela tinha, como o pai do Asta fez o tchaca-tchaca lá para conseguir ficar buchuda? Quem é o Adramalek? Qual é a relevância dele dentro de todo esse contexto? Porque vamos combinar que todo, como foi feito até agora, dá a entender que ele tem uma grande relevância. E o Julius, esse tempo todo, ele sabia ou não sabia que tinha o Lucius dentro do corpo dele? E se ele sabia, ele tinha ciência dos planos do Lucius ou não? Onde é que tá o Leozinho que sumiu, desapareceu do mapa? Cadê a Mimosa, que desde que o Asta foi lá pra Ino, não aparece também? Tem uma série de coisas que precisam ser trazidas na obra e que precisaria de muito mais capítulos para conseguir responder tudo e ainda assim desenvolver bem essa batalha. Não é que a gente queira também uma luta eterna como foi a luta do Sukuna, né? Pelo amor de Deus, gente. Aquilo ficou mega arrastado, chato pra caramba. Mas se é para finalizar, a gente quer uma parada bem bonita, bem trabalhada, bem desenvolvida, né? Não que eu esteja duvidando da capacidade do Tabata, ele até aqui mostrou que ele é um mangaka de excelência, é genial, mas as condições que deram para ele também não são lá das melhores, vamos combinar, né? Então é isso, gente, preparem o coração aí, porque Black Clover de fato agora tá acabando e a gente precisa começar a assimilar isso nas nossas vidas para depois não ficar aquela sensação de vazio gigantesco dentro da gente, como fica quando a gente é pego desprevenido aí com o final de alguma coisa, né? Me conta aqui o que é que vocês acham disso tudo e em breve eu vou trazer a análise dos capítulos novos, beleza? Beijos, tchau!